Bom, primeiro, eu estou começando a aula agora, porque foi só a exceção, tá? Hoje começou as duas, essa questão aí do papo. Bom, eu só vou aproveitar um pouco para falar aí sobre esse assunto do grupo aqui da geóloga. Né? Nós discutimos hoje o assunto e, naturalmente, não faz sentido vocês fazerem disciplina de geologia. No entanto, o grupo achou que não seria recomendável apenas dar os 2 créditos. Então, sugeriu que uma disciplina fosse cursada além, pode ser qualquer uma disciplina. Mas é muito conveniente tentar que seja na área de rocha. Né? Então, eu combinei com a Michelle que quem se matricular no curso de laboratório, eu dou a parte correspondente a rochas. Quer dizer, é praticamente um outro curso, mas só que é a mesma disciplina e ela fica como professora. Tá certo? Então, depois aí, se vocês quiserem fazer o preparo, se matricular, com certeza, tá bom? Mas ainda assim, no caso, óbvio, nada disso, ainda vai faltar 2 créditos, porque para completar 24. Né? Bom, teria que ser feito uma outra disciplina, tá? Para completar. Você tem alguma sugestão? Bom, A única assim é elementos físicos. Elementos físicos. Elementos físicos é a única que. Na geométricos, fluxos. Mas ela está disponível sem você. Métodos numéricos para fluxos. Então. Essa? Mas é que ela não é disponível. O semestre seguinte ela vai conseguir nada novo. Ah, tá. Você joga o seminário para ano, como é que eu estou fazendo isso? É que eu estou fazendo engenharia de reservatório na mecânica, que é muito bom. Quantos créditos são? 3. Que chega? Quarta-feira, 6 a 9. Tá muito bom, né? Professor muito bom. Tem aula teórica, aula prática. Tá muito bom. Bom, são. Tem que assinar a ficha de deparo depois, né? Vamos fazer no final. Não, a outra, o cara do Brasil. Eu estou mudando esse curso, então eu estou com a folha de programa, estou tentando mudar as coisas. E, então, inclusive, essa aqui é a primeira vez que eu juntei uma série de coisas que eu já tinha. E eu estava pensando em fazer olhar para o problema de um desenvolvimento do campo e procurar montar com as outras assuntos, né? E ver o que de geomecânica tem nisso aqui. Então, basicamente, se nós olharmos, né, que é uma operação que envolve a construção desse poço e depois todas as decisões relativas à exploração do campo, né, a retirada do fluido, isso daí dividir-se em blocos e tentar atacar cada um dos pontos. A estrutura anterior não estava mostrando muito, mas basicamente a questão hoje em dia ela é abordada diferente do que era feito há muitos anos atrás, em que o problema passa a ser visto realmente como um problema de mecânica aplicada. A ideia desse nome de geomecânica, mas esse nome não é tão antigo assim, mas é muito mais no sentido de explicitar claramente o que é a mecânica de um meio poroso, a mecânica de uma rocha aplicada com o uso do petróleo. E isso daí, nesse caso, há questões que são fundamentais que hoje, então, toda essa parte ambiental
fica mais importante ainda que a garantia em qualquer momento, que nada vai acontecer com todas essas estruturas que estão aqui. Né? Então, a motivação, isso aqui é um resultado de um levantamento de um campo de petróleo, em que você tinha número de poços que chegaram à conclusão que tinham rompido durante a produção. E a profundidade onde ocorreu a ruptura, e dá para perceber que nesse campo particular, esse é um campo terrestre na Califórnia, e os poços relativamente rasos, mas o número de poços que não consegue se chegar ao final dele durante a produção é absurdamente alto. Né? E a forma de resolver esse problema era furando um poço. Esquecia isso. Agora, em termos ambientais, isso não é mais possível. O poço que você não consegue chegar ao final, você tem que explicar muito que aquilo não vai vazar, não vai contaminar o meio ambiente. Outra questão que cada dia que passa é mais importante é essa questão da subsidência, né? Em que as variações de pressão associadas à produção do fluido comprovadamente geram movimentos na crosta, e esses movimentos podem ser intensos, né? E alguns de vocês aqui estão fazendo a disciplina lá de Deus, né? Ontem eu falei a história do campo lá de gás na Holanda, associado a esses movimentos, o campo está paralisando a coisa, por conta do sismo gerado por essa movimentação das coisas. Isso é uma coisa que, com toda a tecnologia ainda, já existente, né? E uma empresa do porte da Shell, uma empresa iniciante, né? Você simplesmente não consegue controlar esses movimentos. Mas, enfim, o que eu gostaria, então, de tratar seria que, na hora do desenvolvimento do campo, nós temos que, aqui não tem mais jeito, vai ter que ser feita uma análise integrada com a produção do reservatório e tudo que acontece no campo. Por vários motivos, né? Todos esses problemas aqui passam por esse tipo de análise. Então, a ferramenta para se construir essa análise integrada, isso aqui passa por várias coisas. O conhecimento de roscas, mas principalmente por ferramentas computacionais que o engenheiro, o geólogo, o que quer que seja, possa imediatamente fazer contas e tomar decisões. Então, é lógico que já se compreende razoavelmente bem esses fenômenos, né? Porém, o que falta é linkar essas coisas e colocar operacional, porque não adianta nada se entender, mas na hora de fazer conta não conseguir fazer conta. Então, basicamente, e os problemas são vários. Nós temos questões de estabilidade do poço durante a produção, durante a perfuração, que eu não coloquei aqui, mas basicamente devido à grande variação que pode existir de pressão no reservatório. Essa pressão no reservatório é uma coisa que, hoje em dia, né, ela é calculada baseada no simulador de reservatório, simulador de fluxo. No entanto, esse valor de pressão ele pode induzir algum erro durante a perfuração do poço, se chegar a entrar no reservatório com outra pressão, que não a pressão estimada pelo simulador. Isso é muito causado por problemas de não se estar integrando esse. Então, o que eu estou querendo fazer é usar como argumento
e passar por cada um desses problemas discutindo, pelo menos o que eu conheço aí e sei que está disponível e que pode ser utilizado de uma maneira eficaz. Então, hoje eu completei aqui uma série de assuntos para ver essa questão de falhas, que seria falhas e fraturas. Sim, eu juntei as minhas coisas, tem algumas coisas no capítulo 5 do livro do Zohar, de geomecânica de reservatório, né? No capítulo 5, que trata, acho que até o título é esse, falhas e fraturas. Então, uma das coisas que tem que ser estudado bastante, eu tenho procurado ler, e é uma área que é fundamental, uma vez que não tem rocha, não tem maciço rochoso sem existir uma falha e sem existir fratura. Imaginar que a rocha é aquele testemunho que a gente entra no laboratório é simplesmente, nesse caso aqui, não é real, né? Então, a literatura sobre falhas no engenheiro de petróleo tem que ser lida e sair um pouco da geologia estrutural, pela geologia estrutural, mas procurar linkar isso com mecânica de rocha. Eu até tive uma reunião lá com o seu chefe lá naquele dia, né, que mostrou um interesse muito grande, o pessoal de exploração, geólogos tentando juntar com mecânica de rochas. Inclusive, o ano passado houve um workshop que foi organizada na Inglaterra, a geologia da geomecânica, ou a geomecânica da geologia, não sei se o título, a geologia da geomecânica. Inclusive, acho que o Fred fez uma palestra. Então, já existem pessoas que estão formalizando essa ligação, coisa que antes era feita assim, por iniciativas individuais, agora já está tomando corpo, pessoas se reunindo, apresentando seus trabalhos, e daqui a pouco vai ter um livro sobre isso, e daqui a cursos aí, o conhecimento se espalha com mais velocidade. Então, basicamente, o interesse é exatamente esse, procurar, vendo essas estruturas, saber como que isso vai ser importante, né, para o desenvolvimento de um problema ligado à área de petróleo. Então, eu não vou falar assim especificamente sobre falhas, então apenas eu não tive tempo de juntar todos os meus slides, mas existe um professor do Imperial College, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Ele tem um trabalho muito interessante de geologia estrutural e mecânica de rocha. E basicamente, uma das coisas interessantes é a ligação entre num maciço rochoso estratificado, qual é a ligação entre a espessura e o espaçamento das fraturas e a rigidez dessas fraturas. Então, se você tiver uma sequência de camadas, porque uma fratura que existe aqui pode não necessariamente existir aqui, existir aqui em cima. E qual é o espaçamento dessas fraturas em função da espessura e da rigidez. Quer dizer, isso é uma coisa que já existe trabalhos mapeando isso e fazendo uma ligação mecânica. O engenheiro, de um modo geral, ele não percebe, às vezes não tem nenhum conhecimento suficiente para trabalhar assim. Então tem que ser realmente um trabalho de equipe. Então, de qualquer maneira, muita coisa já existe sobre esse elemento estrutural falha.
Então, aqui, a pergunta é como tratar esse sistema? Uma vez que esse processo é um processo de ruptura e nós temos que ter um modelo para encarar essa região aqui. Então, um dos modelos existentes é separar essa região numa região onde existe um núcleo. Esse núcleo é um local de muita deformação e, portanto, modificação, inclusive, da rocha, da natureza do material, por esse cisalhamento, e uma zona dita zona danificada, em que tende, à medida que se afasta da região principal, tende a se tornar menos natural. Existem trabalhos de campo, uma época, eu não sei se é possível mostrar, mas tem um geólogo, lá Cláudio Lima, que ele tinha umas viagens, umas visitas de campo que ele coordenava lá no Ceará, na região que eles faziam o mapeamento. E ele, numa época, no projeto que nós temos aqui no reservatório, ele forneceu os sites, porque o grupo foi lá. Eu não fui nessa viagem, mas o pessoal que trabalha comigo foi. Então tem uns trabalhos muito interessantes mostrando, né, a variação das propriedades do material à medida que se afasta desse plano. Então essa é uma outra compilação de resultados mostrando a relação entre a espessura dessa região, né, e o deslocamento da falha. Então, esse tipo de resultado é interessante porque as grandes falhas vão, naturalmente, tendem a ser mais espessas, e as falhas de menor deslocamento, rejeito, tendem a ser também menos espessas. Então, esse material aqui, eu tenho procurado diferenciar aquela falha que é uma falha principal da falha que é uma falha subsísmica, né? Tem uma resolução baixa da sísmica. Mas é porque essas grandes falhas, elas também são importantes, que muitas vezes elas fazem parte, elas são selantes, elas são selos do reservatório. E essas falhas aqui são falhas, elas podem ser diferentes de feições dentro do próprio reservatório, são elementos menores. Então, por exemplo, no caso de uma simulação de fluxo, simulação do fluxo acontecendo aqui, essa falha, se eu passar a malha para cá, que eu vou considerar, mas aqui tem falhas também que tem que ser consideradas. Então, não é por ser apenas falhas grandes, as menores no reservatório, que a gente não possa usar esse tipo de relação. Esse trabalho de dados de 88, 96, 98, os dados não são muito antigos, são compilações relativamente recentes. Mas basicamente o que nesse caso aqui, o problema é de verificar quando você tem aquela estrutura com barreira de fluxo, ou quando alguma coisa vai acontecer com esse material durante a produção. Então, essas duas questões são questões que devem ser abordadas. Então, aquele elemento, se puder considerar aqui, esse plano, onde aqui se for a estrutura, onde houve grande movimento,
esse material ele é impermeável o suficiente para ser considerado possível, vai permitir a separação entre blocos do reservatório. E o que nós temos que fazer aqui como geomecânico? O geólogo sabe, talvez, mapear isso muito bem, escrever, dizer alguma coisa, mas como engenheiro, que tipo de informação nós temos que pedir? Que tipo de compromisso tem que ser alcançado entre o geólogo e o engenheiro nesse caso? Então, aqui, ensaios ou conceitos têm que ser estabelecidos de alguma maneira para ver como tornar isso algo mais quantitativo, sair da qualificação para a quantificação. Então, essa aqui é uma maneira, essa é uma maneira que algumas pessoas têm usado para quantificar o problema, através da definição desse índice aqui, que SSF. E a ideia é relativamente simples. É através do movimento, né? Se esse material é um material argiloso, e se há um falhamento, imagina-se que isso daqui vai esticar e que esse índice, que seria simplesmente dividindo o rejeito pela espessura da camada que foi movimentada, né? Usar esse índice para tentar verificar o quão permeável é esse material. Então, há alguns estudos, lógico, isso tem que ser feito em afloramentos, né? Mas procurando entender qual é a importância desse número. Né? Nesse caso aqui, por exemplo, aqui ilustrado, é um trabalho de 99. Esse outro índice, que seria agora um índice parecido com aquele, vai juntando várias camadas argilosas, e esse SGR seria uma relação entre a soma das espessuras, ΔZ, o rejeito, e tirando esse índice, comparar o índice com a permeabilidade do material. Aqui no caso, a rocha, o sedimento, tem que levar em conta o volume de argila. Então, para aplicar isso aqui, os exemplos que eu tenho visto na literatura, usa-se muito a perfilagem do material para tirar esse volume de argila. E as espessuras também retiradas dos perfis e calcular esse valor e tentar relacionar isso daqui com a permeabilidade do material. Então, aqui, esses valores de SGE maiores do que 15% e 20%, quer dizer, teriam uma predominância de argila naquela região do núcleo, né? Enquanto que esses valores indicariam uma pequena quantidade. E relacionar isso com a permeabilidade do material. Então, uma das equações é essa daqui, que tem a permeabilidade como função desse índice. Então, esses gráficos são usados valores obtidos, né, no campo, e tentar estabelecer a permeabilidade do material em função do volume de argila. Isso aqui está em escala logarítmica, mostrando que quanto maior o volume de argila, menor, naturalmente, a permeabilidade do material.
Então, para uma aplicação que envolva fluxo nesse sistema, a permeabilidade dessa falha seria estimada dessa maneira. Caso contrário, como é que você estima a permeabilidade daquele material? Não tem como, você tem que ter alguma informação para estimar. Somente essas falhas que aparecem durante a ação da simulação do fluxo. E aqui é um outro gráfico interessante que mostra esse SGR repetido. Que diferença de pressão pode existir em função do SGR? Ou seja, nós tivermos uma região, um reservatório, que existe ou a possibilidade desse fluido se conectar ou uma diferença de pressão entre os dois blocos, isso aqui é dado de campo, tentando estabelecer valores onde a diferença de pressão vezes o índice. E aqui, lógico, que usando vários campos, mas mostrando que naturalmente, quanto maior esse índice, maior a diferença possível de pressão entre as regiões de reservatório. Então, realmente, tudo indica que esse índice é um índice apropriado para obter a permeabilidade do material. A permeabilidade daquela zona de fase. Com licença, uma pergunta. Essa permeabilidade é a permeabilidade da Darcy, que é um tensor. Essa seria uma permeabilidade equivalente de todo o modelo? Ou é considerado homogêneo, então? Ou é uma permeabilidade numa direção específica? Isso é uma pergunta bastante válida, porque realmente é um valor médio. Não está se levando em conta aqui a anisotropia do sistema. Uma vez que, muito provavelmente, se considerar esse material, ele vai ter também uma certa estrutura e a permeabilidade normal talvez seja bem diferente da permeabilidade de direção. Você tem razão. Então, essa permeabilidade da que você está falando, qual seria? Essa permeabilidade é o valor que foi medido lá naquele gráfico anterior, e não há registro de medições em várias direções dizendo qual é a permeabilidade que foi medida. É dado um valor de permeabilidade. Porque como é que é feito um ensaio de medição de permeabilidade? De um modo geral, você faz um ensaio de injeção de fluido. Sim. Aí você interpreta como se a permeabilidade fosse uniforme. Isso. Então você tem uma permeabilidade equivalente. Tá. Agora, para você fazer um ensaio que permita tirar todo o tensor, você teria que ter fluxo em várias direções e fazer um... Só para saber o que está representando exatamente esse valor que é uma escalar, como considerando um meio equivalente, podemos ver. Seria um meio equivalente. Isso também para um simulador de fluxo. No simulador de fluxo, quando você vai estabelecer como levar em conta a falha, de um modo geral, os simuladores de fluxo, eles consideram o fluxo perpendicular à falha. Eles não consideram isso, porque não tem elementos ali para você calcular o fluxo. Você teria que, pelo menos não usando diferença nenhuma, teria que usar um outro sistema para poder calcular o fluxo nesse sentido. Então, na hora que é feito isso não é
uma área que eu entendo muito bem, mas na hora de escrever as equações, entra a permeabilidade naturalmente aqui, KF, mas esse KF é um valor médio aí, um valor equivalente. Então, esse tipo de resultado é o único resultado assim, que eu encontrei na literatura que mostra como obter ou como estimar a permeabilidade de uma fábrica. E aí usar essa permeabilidade, esse valor, agora num simulador de fluxo. Então, basicamente aqui, o dado é esse SGE, seria equivalente ao volume de argila proporcional daquele rejeito, tá? Calcular esse valor e aí usar isso. Existem alguns resultados de campo retirados em amostras retiradas de zona de falha e levadas para o laboratório. Isso tem que ser em afloramento, procurar retirar a amostra e levar para o laboratório para ensaiar. Então, esse trabalho aqui, de 97, descreve um resultado de amostras retiradas de uma zona de falha, em que foram ensaiados a rocha dita não fraturada, a zona perto da zona principal do grupo, que seria essa zona danificada, e o material do núcleo da fábrica. Então, se você está no campo, você pode se dar esse luxo. Você vai lá, tira a amostra de tudo que é lugar e vai para o laboratório e sai. Agora, a gente já conseguiu fazer isso uma vez. Já conseguiu fazer isso no posto. No posto de retirar amostras laterais? Não, lateral, deixa eu ver. Isso aí é um luxo, né? Aconteceu 2 vezes. É um luxo, assim, mas isso não pode. Mas não poderia nem sem falar de onde é. Acho que pode. Não, porque eu acho que um resultado desse é interessante, não assim, estou vendo assim do ponto de vista de um operador, estou vendo do ponto de vista científico, do conhecimento. Porque é um resultado que você realmente não encontra. Nós deixamos a coisa maior do que a própria mancha encaixante. 80 megapascal na palha. Vocês fizeram de resistência, não foi de permeabilidade? De permeabilidade teve também. Mas eu digo de resistência foi o que me chocou. Porque ela é muito mais forte do que a própria resistência da rocha. Interessante. Será que é porque está extremamente compactado? É por conta do preenchimento, do preenchimento calcífero. E a coisa é muito maior. Nós vamos falar depois de resistência, mas eu vi, isso eu tive um trabalho aí como consultor e vi realmente uma descrição desse tipo de coisa. Não citava dados assim, de laboratório, mas dizia que a observação geológica estimava que a zona de falha era mais resistente do que a rocha propriamente. Mas eu não vi esses números. Mas nesse caso aqui, para fins de fluxo, seria interessante conhecer essas diferenças de permeabilidade. E, mais uma vez, resultados de laboratório, que aí você leva para o laboratório, aplica uma tensão confinante. Muitas vezes você pode se dar ao luxo de retirar em várias direções, né? Se você tiver um bloco grande, no caso de amostra de poço de petróleo, você só poderia fazer isso de repente testemunhando lateralmente, em várias direções,
Em alguns casos, essa zona pode ser, inclusive, parte do selo da rocha, lateralmente. Do selo da rocha, nesse caso. Do selo do reservatório. Do reservatório. Não, aquela figurinha que eu coloquei antes, que realmente aquilo faz separar, né? Mas aqui a preocupação hoje em dia é quando você está injetando um fluido no reservatório, né? Isso é outra coisa que eu estou pesquisando no vídeo, se existe alguma legislação, alguma prática dizendo qual é a distância que o poço injetor deve estar da fábrica. Se existe uma forma de... Para calcular, eu sei que tem modelos aí que você não pode calcular. Se há alguma, como é que se diz? Não é norma, mas alguma... Lineamento, né? Que as pessoas já entendem, não, procedimento. O poço tem que estar, sei lá, 300 ou 400 metros de falha, não sei. Porque, naturalmente, isso pode ter muita importância nessa região aqui, né, na parte do fluxo. Então, os resultados não são muito diferentes de qualquer outro resultado. Quer dizer, aumentando a pressão confinante, vai diminuir a permeabilidade, né? Mas a única coisa também é notável aqui é que a permeabilidade da rocha intacta aqui nessa região, aqui de 10 a menos 7 a 10 a menos 18, a zona danificada bem mais permeável, 10 a menos 14, 10 a menos 16, e o núcleo já bem menos permeável. Aqui, duas direções, que ele também conseguiu testemunhar em duas direções. Agora, a heterogeneidade desse material pode, às vezes, mascarar esse tipo de estatística. Você teria que estar trabalhando com amostras bem uniformes para poder comparar uma com a outra. Mas, de qualquer maneira, são poucos os dados que você encontra na literatura sobre esse assunto. O número de poços já perfurados, o número de reservatórios já produzindo, é ridiculamente pequeno o volume de informações disponíveis na literatura. Pode ser que no escritório da empresa tenha muita informação. Aqui, curva típica de redução de permeabilidade com aumento de confinamento. Não é muito diferente, funções descrevendo essa relação, e que, portanto, você pode usar essa informação para poder fazer as contas. À medida que as tensões mudam, muda também esse valor. Então, se tiver como verificar durante a produção a variação dessa tensão, você pode variar a permeabilidade e introduzir isso nos cálculos. Esse é um dos modelos que as pessoas mais falam da zona de falha, que é resultado desse trabalho aqui que esse cara colocou em 97, e que o resumo desses resultados seria esse: você, na região de interesse, você definir isso aqui, uma região danificada, seria essa, e o maciço no chão, que continua tendo as suas fraturas. O problema é que quando você faz um estudo de fluxo, a célula que é considerada geralmente é uma célula relativamente grande, uma célula que tem 100 metros por 100 metros, às vezes até mais, por 5, 10 metros de espessura. E tudo é uniformizado. Então, no caso do fluxo em reservatório, isso aqui é colocado como uma linha, separando os elementos, o grid, e é apenas definido a transmissibilidade do fluido.
Você não faz uma análise de fluxo realmente ao longo da fábrica. Então, é a prática influenciando a tecnologia, vice-versa, porque a maneira de fazer impede que você, tendo dado, use. Então, se você tivesse uma metodologia que pudesse usar, aí valeria a pena buscar informação para usar. Mas o detalhamento necessário você pode até ter, só que o simulador não te permite fazer isso. Então você tem que construir um simulador que possa, que é para isso que desse gravado. Mais um. Aquela unidade da permeabilidade, no desempenho, processos quadrados. É porque a Darcy é comprimento ao quadrado. A permeabilidade relativa. Um Darcy vale não sei quantos centímetros quadrados. Tem uma unidade de conversão. Uma pergunta. Você falou que no grid você define a transmissibilidade que é perpendicular à falha e no modelo fluxo na direção da falha. Tá certo? Não tem fluxo na direção da falha. Tá, mas isso porque não tem fluxo, porque tem uma limitação no modelador ou porque não interessa esse processo? Interessa, eu acho que tem fluxo, só que o simulador não leva em conta. Ah, é uma limitação? No simulador. No simulador. Alguns simuladores, você teria que ter janelas, né? Que é mais uma vez isso. Você quando constrói a malha, Sim. Os blocos são grandes. Sim. Então na hora que você se aproxima da falha, Sim. você não consegue reduzir as malhas de... Isso os simuladores de diferenças finitas. Se tiver um simulador com volumes finitos, que aí você consegue não estruturar a malha, Sim. aí você poderia ter. Mas esses simuladores, quase todos eles são diferenças finitas. Então precisa de um grid regular, Claro. não pode ser uma coisa. Entendi. Isso daí talvez venha a ser a próxima geração de simuladores, né? Mas só que as empresas, assim, elas não desenvolvem e não tem ninguém que banque o desenvolvimento. Eu ouvi falar que a Saudi Arabia investe no seu simulador, e parece que o simulador está prometendo aí, não sei. Mas os grandes vendedores de software, eles não têm desenvolvido muita coisa no sentido de reduzir as limitações. E só uma pergunta mais, em elementos finitos, se chama malhas não estruturadas, que aí é possível introduzir um novo elemento que seja falha. Então, atualmente não tem simulador que faça que tenha um solver sobre essa malha não estruturada? Ou todo é em diferença finita? Olha, se você conversar com o pessoal do IMEX, Eclipse, eles vão dizer que você pode reduzir localmente a malha e tal. Sim. Agora, o software comercial que faça o que o Eclipse faz, por exemplo, em volumes finitos, não existe. Eclipse em si então faz em volume finito? Diferenças finitas. Diferença. Então, com elemento finito... Não, elementos finitos não existe. Elemento finito não existe. Volume finito sim. Mas volumes finitos sim. Agora, elementos finitos não, porque tem problema sério de você garantir o balanço de massa. Você sai de um elemento por outro. Tem muita gente que quer, o pessoal da LNCC, lá no Márcio Andrade, ele tem trabalhos de elementos finitos para fluxo, garantindo um balanço de massa, prova matematicamente. Agora, vai programar
para fluxo multifásico, 10 milhões de elementos. O problema é um problema mais, assim, atualmente, eu acho que tem uma empresa, um operador que banque isso por 3, 4, 5 anos e desenvolveu. Entendi. Então, o ideal seria que se utilizassem, né, esses elementos como uma zona ao invés de um plano para poder fazer as contas. São outras equações que existem na literatura, mas não tem nada de diferente de um meio poroso qualquer. Não é por ser falha que vai ser diferente. O material ali segue mais ou menos essas regras, variação de porosidade, deformação volumétrica. Esse tipo de equação aqui, ela é diferente daquela equação que eu coloquei lá. Que é uma dependência em termos de tensão efetiva. Isso aqui é dependência em termos de variação volumétrica. E uma coisa não está diretamente ligada à outra. Porque essa relação com a tensão efetiva, às vezes você pode ter uma variação muito grande de tensão efetiva e praticamente não ter variação de porosidade. Isso acontece quando você está descarregando o material. Então, quando você descarrega o material, ele não aumenta de volume da mesma maneira que ele diminuiu quando você carregou, lógico, né, o material. Então, a dependência em termos de tensão efetiva, se você descarrega, parece que a variação vai ser muito maior do que se você calculasse a deformação volumétrica e introduzisse isso aqui. Então, a forma, digamos, mais correta seria usar a deformação volumétrica e não a tensão efetiva. Então, esse problema de ter conhecimento, ou a geomecânica, nesse caso aí, geomecânica para trabalhar com o problema de fluxo próximo de falha, se resume àquela equação que liga o SGR com valores de permeabilidade e tentar estimar o SGR através daqueles números lá. Ou seja, precisa de alguém para dizer para você qual é o rejeito da falha, quais são as espessuras, tem que ter um modelo muito bem construído. E só aquilo já deve dar um trabalho miserável, não sei como é que vocês montariam a cara da falha, né? Deve ser um negócio meio complicado. Um trabalho de detetive, quebra-cabeça, de adivinhação, sei lá o que. Reza, né? Promete coisa. Tem a falha geológica e tem a falha do interno. Pois é, a falha do interno. Mas, de qualquer maneira, hoje, né, correndo a literatura, você só encontra, basicamente, esse tipo de informação para poder usar na sua estimativa de saber se o reservatório permite ser contido com aquela falha em termos de fluxo. Tá bom? Então, um outro assunto que é também extremamente importante e que está associado à falha é que durante o processo de, por exemplo, definir qual é a pressão de injeção do reservatório. A pressão de injeção do reservatório é um número que se fala, não pode ultrapassar tal valor para injetar, porque estima-se que a pressão subindo muito vai fazer com que haja a movimentação dessas falhas. O problema em si não pode ser definido dessa maneira, porque se eu injetar um dia com a pressão alta,
isso significa muita coisa, que essa pressão nunca vai chegar na falha. Você teria que ver qual é o volume que você injeta para saber se aquela onda de pressão chega lá. Você tem um poço aqui, né? Um poço de, sei lá, 20 e poucos centímetros de diâmetro. Um outro poço lá em Ipanema. Quando é que essa pressão vai chegar lá? Nunca vai chegar. Você tem que injetar muito fluido para essa pressão chegar lá. Reservatório imenso. Então isso também, você diz, não, a pressão ela pode ser usada para critério de fraturamento do poço. Tudo bem, mas não para que a pressão chegue lá. Então, esse problema de reativação de falha é um problema também muito interessante e que na literatura você encontra duas tendências. Uma é uma formulação simples, analítica, e a outra formulação mais complexa, numérica. E dentro dessa numérica existe aqui uns 3 ou 4 alternativas. Mas a primeira alternativa, que é essa alternativa de tendência de deslizamento, assim, a preocupação acontece quando alguém vai estar perfurando um poço, diz que tem uma falha perto, aí diz o seguinte: puxa, eu vou mobilizar essa falha por estar perfurando esse poço. Eu já escutei muita coisa, quando você está fazendo um projeto de cálculo da estabilidade, aí você diz, pô, faz uma análise da influência da falha. Né? Você não pode imaginar também que você vai mobilizar uma falha porque você fez um poço atravessado. Não é possível. Se fosse assim, estava destruindo, caindo tudo. Então, o cálculo, às vezes, quando se diz essa tendência ao deslizamento, tem essa preocupação ou a preocupação de injetar e aquela falha poder se movimentar. Então, nesse caso, uma das questões que aparecem é o seguinte: qual é a resistência da falha? Então, tem um trabalho clássico, né, disso daí, é o trabalho do Weyer, né? Escreve assim, um trabalho de 76, se não me engano, em que ele fez uma coletânea monstruosa de informações e publicou isso daí. Não cita muitos trabalhos importantes que foram gerados com descontinuidades em afloramento, e a grande discussão hoje é que se vamos usar esse tipo de expressão, porque vocês, se viram ou não viram ainda no curso de mecânica lógica, vocês vão ver que o movimento cesariante numa superfície dessa gera expansão. De um modo geral, você não consegue fazer um bloco de rocha deslizar sobre outro sem aprisco. Você tem que estar com uma pressão muito alta para ele comprimir, senão ele abre. Então, e esse tipo de equação não leva isso em conta. Esse tipo de equação é lei de atrito mais simples possível. Então, os trabalhos, você lê todo o livro do Zombach, ele só usa isso. Usa isso daqui e baseado nesse princípio de Weyer, que basicamente é o seguinte: se tiver uma falha, esse material vai responder como um plano simples de atrito. Então, se encontra na literatura também o seguinte: eu quero calcular se vai haver deslizamento aqui ou não. Então, muito simples, eu preciso desses valores, que são as tensões principais, tenho que conhecer a direção dessas tensões e determino essas duas tensões aqui. E uso aquele critério para saber. Naturalmente, eu tenho que usar tensões efetivas e não tensões totais.
Então, basicamente, esse é o sistema utilizado, e aqui está o trabalho dele, resultados de compilação, em que, naturalmente, o âmbito de atrito pode variar com o teor de argila, mas, inclusive no artigo dele, ele diz que isso independe do tipo de rocha. Então é interessante. Que o coeficiente de atrito independe do tipo de rocha. Fica assim meio assustado ao ver isso. Depende de quem, então? Só da força? A rugosidade da flor. Na teoria, a gente sabe que depende esse coeficiente de atrito, como ele define, você tem os trabalhos desde 66, o primeiro trabalho assim, bom publicado sobre isso é o trabalho de 66, o trabalho do Papo. E depois apareceram alguns trabalhos, o trabalho do Barton, isso em 74, 75, e ele apresenta esse trabalho dele de 78. Só que a gente sabe que a resistência da rocha, que seria esse ângulo de atrito, é como se ele tivesse duas componentes aqui. Ele tivesse uma componente que se você tivesse as superfícies lisas não, polidas em contato uma com a outra, seria um ângulo de atrito básico, e isso aqui depende da rocha, mais uma componente topográfica, que seria essa componente. Esse número varia com a tensão efetiva, diminui com o aumento da tensão efetiva, e o Barton tem uma equação para isso. Ele expressa esse valor. Agora, na literatura de falhas, isso não é reconhecido. Ele até cita o trabalho do Barton, mas não usa. Então isso leva a crer o seguinte: se eu estiver fazendo geomecânica para mineração, eu tenho que usar isso. Aí na hora que eu faço geomecânica para petróleo eu não uso. O que está vendo? Tem alguma coisa aí que não bate. Então a prática na indústria é usar isso daqui. Lógico que se reconhece que esse ângulo tem que depender, se o material tiver preenchido, a falha, aquele material da falha, quanto mais argiloso, menor deve ser o ângulo de atrito. Isso aqui também é um resultado bastante conhecido, não é novo isso. Mas o fato é que isso aqui eu peguei da GMI, que na realidade é o Zoll. Então, basicamente, a resistência vai ser função desses dados. E aqui é um programa, resultado de um programa, que é muito simples. Inclusive, eu acho que a tese do Anderson é muito parecida com isso daí. Anderson, geólogo na Petrobras. Mas, basicamente, isso daqui é o que são esses planos. Então, essa coloração é esse valor aqui, que compara a tensão cisalhante existente com a resistência do material. Se esse número for positivo, significa que a tensão cisalhante é maior do que a resistência. Então ele pinta de uma cor. Só para separar quais seriam as zonas onde isso acontece. E essa superfície representa a variação da inclinação e direção do plano. Considerando que essa falha não é um plano único, ele pode é uma superfície. Então, se essa superfície estiver mapeada, nós podemos calcular isso aqui como: escolhe um ponto, o plano que passa por aquele ponto tem uma direção, eu calculo as tensões que atuam sobre esse plano e faço essa conta. É tão simples quanto isso. E os dados de entrada aqui seriam sigma 1, sigma 2 e sigma 3, a pressão de poros e a geometria do problema.
esses valores aqui, vamos fazer geomecânica com isso. O pessoal que usa essa metodologia diz que são as tensões in situ, ou seja, não considera que durante a produção esses números podem mudar. Esse valor aqui é um valor que geralmente é o que pode controlar o problema, porque imagina-se que injetando ou produzindo eu conheço esse valor aqui. E a geometria tem que sair lá do modelo. Então, basicamente, produzir isso daqui é o tipo do programa que é muito simples você escrever isso aí. Não tem dificuldade de fazer isso aí. Agora, é muito utilizado para responder algumas perguntas. Como é que eu sei que uma falha ela é arriscada ou, como o Zoubek chama, ativa ou não ativa? Como é que eu poderia responder essa pergunta? Então, como é que ele tem aqueles 3 tensões ali, permite usar o círculo de Mohr em 3 dimensões. Que é uma coisa que o geólogo estrutural usa muito, engenheiro civil usa muito pouco o círculo de Mohr em 3 dimensões. Então, aqui no caso, né, essa região que está pintada aqui de verde abacate, esse roxo, né, é a região onde nós podemos ter as tensões em todos os planos ao redor daquele ponto. O universo é esse aqui. Então, se eu tiver envoltória de resistência, o que está sendo dito? Está sendo dito o seguinte, que toda essa área aqui representa o lugar geométrico das tensões em planos, em posições especiais, em que isso vai romper. Então, eu teria que determinar, com base na orientação das tensões principais, qual seria a orientação do plano que pode levar à ruptura. Então, no reservatório, mapeando todas as falhas e chegando à conclusão que tem muita falha aqui em cima, opa, aqui vai ter muito movimento, vou procurar afastar meus postos daqui, porque senão vou começar a perturbar esse posto. Mas aí eu preciso fazer as contas. Né? E as contas são feitas por essa equação aqui, inclusive na aula de ontem de modelos, mostrei essas equações, e basicamente, conhecendo a normal ao plano, tenho que transformar o mergulho e a direção, eu tenho que transformar isso na normal. Um dos problemas que eu vou passar é fazer esse exercício, né, para o pessoal de modelo. E é muito simples, é você só calcular os conselhos diretores a partir do mergulho e da direção. Mas tem uma componente naquele exemplo anterior, a permeabilidade e a distância do posto injetor da falha, por exemplo. Acho que isso tem uma diferença. Você dá uma distância grande com uma permeabilidade baixa. Se a permeabilidade for alta, eu acho que a distância deixa de fazer tanta diferença. Né? Mas com a baixa permeabilidade, com uma distância grande, eu acho que no posto injetor acho que faz uma diferença no desse. Não, deixa eu ver aqui se eu posso. Se você imaginar que essa é a área de interesse e, digamos, vamos imaginar que a superfície que eu estou querendo estudar seja essa. E no plano de desenvolvimento eu queira entregar para o engenheiro de reservatório aquela curva.
Então, eu teria que entrar com esses dados, acreditando que tem um valor correto naquela região, e aqui, para cada posição aqui, eu posso estabelecer um valor de U que movimenta esse material. Agora, quando é que esse U vai atuar aqui, eu não sei. Eu só digo o seguinte, esse U, a pressão não pode ser maior do que esse valor. Só que quando você discute com uma pessoa, às vezes isso não fica muito claro quando ele se refere que a pressão de injeção não pode ser maior do que esse valor. O que eu falei aqui foi que a pressão de injeção aqui não é igual aqui. Então, e você falou, não, se o reservatório for permeável, chega muito rápido. Mas está muito permeável. Não, mas mesmo muito permeável, tem a compressibilidade do fluido e ainda tem a possibilidade do reservatório expandir com a pressão. Então, na hora que essa onda de pressão está caminhando, certo? Se ela fosse, digamos, na mesma espessura do reservatório, o reservatório ia expandindo. Aí demora mais ainda para chegar lá. Se o reservatório for, digamos, estreitando, não, ela pode até avançar mais rápido. Né? Mas e além do mais, tem produção aqui também acontecendo, que está também contribuindo para mudar o campo de pressão. Mas o fato é que esse número, ele é, digamos, utilizado como critério para definir o valor máximo de pressão. E esses, se você estivesse ali naquela região, você poderia dizer que todos os planos que estão dentro dessa linha, ou dessa região, seriam planos potencialmente instáveis. A gente só teria que ver ali naquela superfície que planos são esses. E isso pode ser resolvido graficamente, conhecendo como trabalhar com o círculo de Mohr em 3 dimensões. Por exemplo, aqui nessa figura, se a normal é definida por esses cossenos diretores aqui, como é que se constrói o círculo de Mohr? Eu tenho aqui as 3 tensões principais, marco as 3 tensões e construo os 3 círculos. Aí, como agora colocar o plano cuja normal é E? Isso daqui, essa construção pode ser demonstrada, isso está muito bem no livro do Jäger Buch. Essa construção está muito bem explicada e demonstrada por que se faz isso aqui que eu vou. O livro do Zoba que ele só fala, ele não demonstra. O livro do Jäger Buch está lá demonstrado por A mais B. Então, você marcaria esse ângulo alfa 1, 2 alfa 1 aqui, 2 alfa 3 nesse outro círculo, e esse ponto com o centro compasso aqui, você traça essa linha, e esse ponto com o compasso nesse centro, o ponto de interseção diz quais são as tensões que atuam nesse plano. Então, é a maneira de encontrar as tensões que atuam naquele plano é dessa forma. Então, aqui, se a envoltória de resistência estiver passando por aqui, ó, então esse plano está legal. Só vai ficar ruim se esse ponto estiver aqui. Pela proposta lá do Zoba, aquele Mi, esse Mi aqui é 0,6. Aquele trabalho do bairro ali coloca entre 0,6, 0,8, 0,9, esse valor.
mas muito utilizado, todo o paper, o Isober publica, é 0,6. Já publicou paper em tudo que é campo de petróleo, 0,6 tem. Mas isso tem fundamento físico ou é ou é empírico, 0,6? Porque aí eu estou pensando no círculo de Mohr que você tem um critério de falha, então não pode ter um ponto que está acima, porque claro, não tem falha. Aí não seria algo similar que você está falando aí? Esse ponto que está ativo seria nessa região, potencialmente ativo. Quer dizer que, por exemplo, nesse caso que você aí desenhou, quer dizer que essa pressão já aconteceu, ou que a falha já aconteceu? Isso quer dizer? Ou quer dizer que tem uma probabilidade associada? Se você conhecer esse valor aqui, aí você poderia dizer em que região você está. Se você usar o limite, aí você calcula a tangente, né? Sim. E aí vê qual é o U que leva àquela situação. Tá bom. Porque um dos problemas, só falar isso assim, uma das questões, por exemplo, por que o engenheiro vai querer se preocupar a direção de planos que podem estejam nessa região aqui? Pelo simples raciocínio, que também está lá no estudo, se as falhas estão muito solicitadas, elas estão mais abertas e mais permeáveis. Então, uma zona mais permeável. E zona mais permeável para o engenheiro de reservatório é ótimo. Para algumas coisas, péssimo para outras. Muitas vezes é bom para produzir, outras vezes é ruim, porque a água vai chegar mais rápido ali. Aquela região ali vai ser boa para produzir. Mas o fato é que, na discussão de reativação ou de movimentação de falha, esse tipo de análise é muito utilizado. Tá? E os ingredientes são esses. Sim, a pergunta era mais teórica, ou a pergunta é, essa linha vermelha que você quer ensinar aí, é uma linha teórica ou uma linha empírica, falando assim? Olha, é uma linha empírica, porque inclusive isso não é nem uma linha, isso deveria ser uma faixa. Uma vez que esse valor aqui está entre 0,6 e 0,8, o ideal é fazer uma faixa aqui. Claro, agora entendo. Tá. Porque aí você fornece vários cenários para o gerente lá no campo. O cenário aqui é esse. É difícil você, digamos, concluir, ser tão assertivo e dizer não, vai acontecer essas coisas. Eu vi o do Buckwood do 06 porque é o que funciona para ele lá, para justificar o trabalho dele. Porque também é muita areia, né? Muita arenita. O arenita realmente está entre 0,6 e 0,7. O acarbonato é um pouco mais alto. Mas eu já vi isso aí, quando ele fez aqui, eu percebi que era porque funciona no caso dele, né? Se ele consegue explicar as teorias dele, não sei se ele colocar 0,8 ele já não fica tão... Então é mais empírico do que, assim, teórico mesmo. Não, mas ele, quando você lê os trabalhos, você vê que ele se baseia muito no trabalho do Bailey, que você acha que foi até orientador ele dele. Direito. Sei lá, se não foi orientador dele, era um professor de lá também, amigo dele. E ele tem trabalhos no Mar do Norte, que não é arenita, ele é carbonato, lá no Chalk, né, que também faz isso. O choque não é carbonato, não. Quer dizer, o choque é carbonato. Mas ele é diferente da Não, estrutura. ele é diferente. Ele é químico. Ele é mais químico. Não, é um organismo que deposita. Ele tem forma de discoide, mas é micro tamanho, né? Como é que é o nome? Com base de cólitos. Cólitos, é a forma de disco, ele deposita, inclusive ele tem uma característica semelhante à argila, que a argila ele é mais fino. Plana, né? Mas ele é plano, né? São discos que depositam e ele pode até compactar bastante.
Mas o fato é o seguinte, é que esses valores que foram coletados em ensaios de laboratório, muitos ensaios de laboratório aqui, em primeiro lugar, ele não reconhece a natureza não linear da curva, a envoltória, né? Por exemplo, a gente sabe que a envoltória de resistência de um plano de fraqueza é não linear. Ele não reconhece isso, ele trata como se fosse linear. E, por outro lado, ele vê o seguinte, ele meio que define uma faixa de valores e esquece, inclusive, a coesão daquele plano. Quer dizer, a coesão existe? Não sei, mas a envoltória é não linear. Se a envoltória é não linear, a equação da reta tem que passar por... Não tem como, a não ser que você tenha uma reta que vá variando e dependendo da inclinação, vai ter um intercepto aqui, pode não ser algo físico, mas tem um número. Né? Então você teria que honrar aquilo. Por que não bota zero por causa que ele já é parado? Quando ele coloca zero, não é por causa que ele já tem a falha? É uma hipótese dizer o seguinte, o material está tão triturado que não tem falha, mas já pode citar um caso que teve uma cimentação e ficou até mais resistente. Por isso que eu falei que... Quer dizer... Não, mas eu falo no caso dele, porque ele justifica a escolha dele, o trabalho dele assim, mostrando assim, isso aqui funcionou por mim. Não, mas é tudo bem. Agora o que eu estou assim, apenas estou vendo quais são os elementos do meu conhecimento que eu não estou usando ali. Tá? Eu conheço coisas que, por exemplo, se eu for trabalhar no problema de estabilidade de talude, no problema de estabilidade de uma mina subterrânea, eu não posso chegar para o cara e dizer C igual a zero, porque ele vai chegar comigo e dizer, pô, onde é que você estudou, né? Não, mas nem a gente está falando que ele faz isso, mas é por conta da posição dele de querer confirmar o que ele acha que é verdade. É esse que é o ponto, entendeu? O 0,6 ele faz assim. Não que a gente também faça 0,6 em tudo. A gente não faz isso também. É questão, eu estou colocando aqui porque a gente sabe da realidade, que tem teste de laboratório mostrando diferença para outro. Só que ele faz isso porque quando eu vejo que ele faz isso, ele faz com viés para provar a hipótese dele. Ele mostra só o 0,6. Essa noção de falhas hidraulicamente ativas e não ativas, né, vem dessa figurinha aqui. Essa região aqui, esse slide eu peguei emprestado do Ernest. Ele teve aqui, ele deixou os slides comigo. Isso aqui na verdade é dele, mas ele chama de, são falhas mecanicamente vivas. E aqui seriam falhas adormecidas, mecanicamente adormecidas. E aqui, basicamente, a hipótese é essa região aqui vai ser mais, a permeabilidade vai ser diferente porque o material pode estar abrindo. E, no caso da consultoria lá do Zorro, ele usa esses valores e tenta mostrar porque numa determinada região está acontecendo uma coisa ou outra. Então, mais uma vez, geomecânica para esses problemas usam elementos que são elementos discutíveis, uma vez que não está sendo honrado o corpo de conhecimento atual em falhas ou em superfícies, né, que estão se movimentando. Há um desconhecimento muito grande caso você queira usar. E eu também fiz um levantamento aí, verifiquei o seguinte, que os projetos de pesquisa que envolvem falhas, geralmente são projetos de pesquisa para pessoas que estão interessadas em terremotos. Quem financia isso? Então tem um grupo que faz pesquisas no mar, né, como é que chama? Deep Drilling Programs, e tem o Onshore Drilling Program.
né? Tem o offshore e o onshore. E a falha que é mais estudada é a falha lá de San Andreas, né? Na Califórnia, mas tem uma falha que está sendo muito estudada atualmente, que é na Coreia do Sul. Então tem muita coisa sendo publicada nessas falhas. E eu tive um congresso lá no Japão em que eu não vi a amostra, mas eu vi fotos das amostras retiradas das falhas, daquele terremoto que teve, o último terremoto grande que teve lá no Japão. Eles, logo depois do terremoto, eles foram e testemunharam a falha, tiraram vários corpos de prova para ensaiar. Então isso também, a publicação você nota perfeitamente a envoltória não linear, como deve ser esperado aquele material de preenchimento. É falha que tem muito material de preenchimento. Então não sei se dá para tratar como se fosse uma falha aberta, porém sem material de preenchimento. Não tá, é um material diferente. Então, de resistência, esse para ver a reativação, aqui, esse aqui é a figura lá do livro do Zou. Então veja você aqui, as falhas, os planos, onde essa região aqui definiria, seriam fraturas que podem conduzir o fluxo, essa região aqui. E aqui nessa região que as fraturas não estariam sendo mobilizadas. Por conseguinte, é possível que elas permaneçam como estavam. E a tendência de subsuperfície é que elas estejam mais fechadas do que abertas. Então, eu acho que a lógica é essa. Aqui, 202 planos, aqui 565, quer dizer, deve ter feito aí uma análise de testemunhos e tal, para poder fazer essa descrição aí da geometria. E é um tipo de gráfico, esse, por exemplo, isso é na Califórnia. Mas eu já vi esses gráficos para outros campos. Aí ele juntou aqueles poços profundos. Isso aqui é do projeto lá da falha de São. Então, basicamente, essa parte, esse tipo de programa existe comercialmente. A GMI tem um programa desses, mas acho que vocês lá tem lá no CIGEL, né? CIGEL deve ter uma coisa parecida com essa. Mas é um troço extremamente simples de fazer. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. É uma planilha simples de Excel, você consegue fazer isso. Aí, essa é uma dúvida. A pressão que é utilizada como input desse programa seria a pressão de injeção máxima? É isso? Não, nesse caso aqui, ele teve que usar um valor de pressão para poder calcular o ponto. E esse valor está dado por... Olha, geralmente esse valor, ou ele é estimado, usando o método de previsão de pressão de poros, ou, se for o caso do reservatório, usa o valor da simulação do fluxo, que é o valor da pressão. Agora, você pode resolver o problema inverso, você pode querer saber qual o valor máximo para... Sim. Do ponto de vista numérico, isso daí é coisa de uns 20 anos, começou a se desenvolver isso. Basicamente, isso aqui é um slide que representa aí o trabalho desse grupo. Esse cara trabalha lá em um dos laboratórios dos Estados Unidos, fica lá na Califórnia também. E basicamente o interesse é movido por problema de injeção de fluido. É um problema que era
era moda há alguns anos atrás, agora meio que se fala muito disso, mas aí fora tem muita gente estudando ainda essa questão aqui, o quanto de fluido você injeta numa formação rochosa para deixar esse fluido, no caso do CO2, ficar deixado. Então, a estocagem desse fluido é importante. Então, você tem que injetar, você não vai produzir nada, você vai injetar. Apesar de que tem muita gente que, quando usa o reservatório, injeta CO2 para produzir. Aqui no Brasil, o caso que eu conheço é um reservatório que tem na Bahia, né? Que tem uma injeção de CO2 para produzir. Bom, mas basicamente, o que tem aqui? Aqui já se faz um pouco o acoplamento de um programa que sabe calcular tensões com um programa que calcula fluxo. E a maneira de juntar esses programas é que caracteriza as várias formas de resolver esse problema. Ou seja, você no final do dia está querendo saber quais são as tensões que atuam e qual é a influência dessas tensões no fluxo. Uma coisa influenciando a outra. Naturalmente, você precisa, se trabalhar com 2 simuladores, ter um módulo de acoplamento. Se trabalhar com um simulador só, que faça as duas coisas, a resposta já é a resposta final. Esse tipo de diferença, hoje em dia, ainda os simuladores de elementos finitos, eles são pouco eficientes para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então é muito melhor você usar elementos finitos para calcular tensões e usar um outro programa para calcular o fluxo. Repito, o grande pulo do gato é juntar essas coisas. E esse aqui mostra 2 tipos de simuladores. Esse simulador não é usado na indústria do petróleo. Esse simulador, para quem faz geoquímica, para quem trabalha com problemas de contaminação, ele usa esse programa aqui. E esse é um programa para cálculo de tensões do princípio FLAC 3D, que trabalha com não é de elementos finitos, é diferença. Muito bem. Então, isso aqui é um resultado de como analisar esse problema, colocando aqui uma zona de falha. E esse tipo de estudo, esse John Butler, ele tem trabalhado muito com injeção de CO2, tem um campo de gás na Argélia, e esse campo é El Salam, que se chama El Salam, o nome do campo de gás, e eles estão usando esse campo para experiência. Então, eles injetam CO2 e medem o levantamento da superfície usando satélite. Eles acompanham a movimentação e tem havido muito estudo para verificar se os modelos conseguem prever o que está acontecendo. Mas, basicamente, aqui é feito isso. Você tem que usar o fluxo e tem que usar as tensões. Então, eu vou, na próxima reunião, esse é o exemplo que ele publica, né, que ele tem a injeção de CO2 em um ponto e vem verificar se chega alguma coisa nesse reservatório. Então, lógico que um dos problemas que assusta o pessoal com injeção de CO2 é saber para onde vai o CO2.
E aí fica todo mundo querendo convencer a opinião pública de que não vai ter problema. Mas para isso você tem que ter ferramentas para convencer quem vai tomar a decisão. Né? Então, nós temos uns trabalhos nesse assunto e na próxima aula eu vou trazer a nossa discussão para mostrar a diferença entre Só uma dúvida aí com relação a esse fluxo de trabalho com os dois simuladores que resolviam um problema acoplado. Exatamente isso. Só uma dúvida, se vocês se lembram ou não. Você sabe se esse fluxo de trabalho modifica a grid, ou seja, a malha de elementos, não de elementos, seria elementos de diferença finita. Você sabe se em cada um desses processos você tem que fazer uma outra grid, ou se isso funciona assim? No caso aqui ele usa a mesma malha. E não é modificado? Não. Porque, por exemplo, eu estou pensando que você modifica a pressão modifica a porosidade. Essa porosidade modifica por exemplo, tem uma variação volumétrica, mas aí o reservatório tem uma outra dimensão, porque tem uma variação volumétrica. Então, isso, se eu faço uma... Você não faz não modifica o tamanho da malha por conta dessa dimensão. Você pode até vir a fazer isso, porque isso aqui, esse simulador de tensões, né, ele permite grandes deformações, mas no bloco, pequenas deformações. O FLAC, você tem até a opção de colocar outras leis construtivas. Sim. Porém, só com deformações muito grandes é que você tem que fazer um remalhamento. Por exemplo, esse tipo de programa está sendo utilizado atualmente para simular a formação de tombo salino. E para fazer isso, você precisa, aí sim, você está fazendo um remeshing. Mas nesse caso aqui, não é feito. No nosso problema, que nós usamos elementos finitos, também nós não fazemos. Ou seja, de modo geral, depende do nível de deformação esperável. Entendi. Obrigado. Tá? Esse curso nós vemos juntos. Né? Então, quando basicamente você tem que fazer duas perguntas aqui na questão do acoplamento. Como é que você pode levar em conta esse efeito de Jovem Cã quando você está estudando essa simulação? Você não vai perfurar o poço por perfurar um poço. Né? Vai perfurar porque você vai ter que produzir. Na hora da produção é que as coisas podem se modificar muito. O problema nós vamos ver depois, o problema da perfuração do poço é muito localizado. Né? O problema ali ao redor do poço. Já o problema da produção do reservatório pode afetar uma região que você não sabe qual é a região que está afetando. Então, como é que esse efeito? O efeito tem que ser em relação a esse termo de acumulação na hora que você olha para as equações de fluxo. Você está retirando fluido e essa retirada ou injeção de fluido entra nesse termo de acumulação que vai modificar certamente as tensões. Então, na hora da conexão entre o programa de tensões e de fluxo, você tem que verificar como que vai fazer essa ligação. E basicamente é o seguinte, nas equações, quando você vai resolver um problema totalmente acoplado, que seria a forma ideal para resolver, você teria que resolver
essa equação aqui. Você junta os deslocamentos com a pressão e a resposta, né, é dada em deslocamentos e em pressão. Você usa só o problema de elementos finitos, você não tem essa variável aqui, só tem o deslocamento. Agora, resolver isso complica porque os termos de fluxo eles são diferentes, muito diferentes dos termos mecânicos. E aí começa a dar problema de instabilidade na solução. A maneira, então, é fazer esse acoplamento dessa forma. Calculo, simulação de reservatório, tem uma diferença de pressão. Essa diferença de pressão eu coloco no sistema como forças e calculo a variação de porosidade e jogo de novo. E aí vou iterando até o problema convergir. Se considerar, por exemplo, que uma simulação de reservatórios, você está tentando estudar o reservatório há 20 anos, aí você tem que verificar, né, o fluxo, você roda aí, sei lá, 40 intervalos de tempo. 40 intervalos de tempo, para cada intervalo de tempo o programa roda várias vezes, mesmo o simulador de fluxo. Então você chega aí a fácil em 100 rodadas. Se você jogar um problema de elementos finitos para rodar 100 vezes, 3D, 5 milhões de elementos, tem que ser um programa muito rápido para não passar uma semana rodando. Então, essa forma de resolver o problema, muitas pessoas fazem o seguinte: roda o simulador de fluxo e obtém todas as pressões. E depois pega aquelas pressões, joga no campo, no programa de tensões e calcula as tensões. Aí diz, bom, o efeito da produção é esse. Então mapeia lá com o tempo, dizendo, com o tempo, as tensões vão mudar assim. Ou então, essa é uma maneira de fazer. A outra forma é enganar o simulador de reservatório, tentando mudar algumas propriedades dele para representar, entre aspas, o efeito das mudanças que acontecem no reservatório. Então, nas rochas adjacentes. No caso que nós vamos discutir aqui com mais detalhes, nós usamos essa interação, transferimos dois parâmetros. Eu vou mostrar qual é a racional de transferir esses dois parâmetros, por que nós transferimos esses dois parâmetros, e vamos mostrar que a solução nossa converge para a solução real. Num caso, naturalmente, simplificado. Então, com isso daqui, nós vamos ver alguns elementos de geomecânica para poder ajudar nesse tipo de situação aqui. Nós vamos poder, por exemplo, analisar durante a produção o que acontece com as camadas acima do reservatório, que são camadas importantes para selar o reservatório, ou atualmente uma coisa que ninguém sabe responder, essas camadas de sal muito espessas acima do reservatório, o que vai acontecer durante a produção de todo esse óleo. Se aqui vai afetar, se não vai afetar. Tem cálculos sendo feitos, mas a pergunta é: esses cálculos estão sendo feitos da maneira mais correta? Eu estou levando em conta todos os elementos? Então, semana que vem, feriado, né? Dia 24, 25, né? Nós vamos ter aula. Semana Santa. Semana Santa. Podia chegar adulto, né? Posso chegar com o padre doido. Vamos ter aula. Tá certo aí? Mas eu vou preparar melhor esses slides para vocês. Certo? Porque está meio desorganizado.
E vou mandar também uma mensagem com um material que eu acho que seria interessante vocês darem uma lida. Enfim, a gente poder discutir também. Tá? Não temos aula. Não temos aula. Não. Tá. Eu vou, mas como eu sei que vocês vão querer estudar, sexta-feira, sábado, eu vou mandar. Na nossa disciplina, nós vamos fazer trabalho, prova, tem alguma coisa planejada? Nós vamos fazer trabalho, tá? Vamos fazer prova. Disciplina como aquela disciplina de modelos, uma turma daquele tamanho, tem que fazer prova. Não dá para fazer trabalho. Você pode. Precisamos formalizar, né?